De volta ao programa Entrevista. Ao meu lado, o promotor Lélio Calhau. Promotor, quando a pessoa rouba e mata, latrocínio, é o júri quem julga? Olha, havia uma certa discordância no início de saber se seria o júri que julgaria ou não. Mas, há muitos anos atrás, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o latrocínio, que é o matar para roubar, é julgado pelo juiz comum. Porque entendeu-se que o latrocínio não é um homicídio, ele é um crime contra o patrimônio onde há a morte. E o homicídio é quando se mata por vingança, por questão moral, ou por desentendimento na rua. Então, o latrocínio não. O latrocínio, na verdade, a pessoa busca o patrimônio e há a morte. Então, o latrocínio é julgado pelo juiz comum. Tá, quem preside o júri? O júri é presidido sempre pelo juiz de direito, que ele que conduz o julgamento, que dá andamento às votações, dá a palavra ao promotor para falar na hora dele, dá a palavra à defesa. Os requerimentos do promotor ou da defesa, eles são analisados e indeferidos ou deferidos. Ele pergunta aos jurados se tem alguma pergunta. Ele que conduz. Quem conduz o julgamento é o juiz de direito, que é o presidente do júri. Tá. Os jurados, eles podem se comunicar durante o julgamento? Não. Ao contrário do júri americano, que eles podem e devem se comunicar, no Brasil é um dos princípios constitucionais do júri o sigilo das votações. Então, a sessão é pública, o julgamento é público, mas na hora de se votar, aí fecha-se a sala e o jurado vota secretamente com cédulas, né? É dada uma cédula sim e uma cédula não. Aí o oficial de justiça, depois que o juiz leu, vai se votar o quê? Vai se votar se a pessoa efetuou um tiro que causou a morte da outra. Aí é dada as cédulas para os jurados, as cédulas, né? E aí recolhe-se primeiro o voto, né? Sim ou não, conta-se. Aí deu 5-2. Então sim, os jurados teriam que sim, aqueles tiros deram causa eficiente à morte. Então o voto é secreto. O voto é secreto. Nenhum jurado vê o voto do outro e eles não podem conversar. Eles, inclusive, há um oficial de justiça que fica sempre perto deles para evitar que eles conversem. Durante os intervalos também, de forma alguma? Durante o intervalo ele pode conversar um com o outro, mas desde que não seja sobre assunto de júri. E sempre com a presença do oficial de justiça ali. Parece que durante o julgamento eles têm que ficar o tempo todo atentos ao julgamento, se cochilar, ao julgamento essa questão do jurado dormir nos júris, ela não tem ocorrido tanto em Valadares, porque os júris que começam de manhã. Como eles começam por volta de 9 horas da manhã, eles terminam geralmente 6 da tarde, 8 da noite. Mas, inclusive, quando eu fui jurado, eu já enfrentei júri de 22 horas, que começou meio-dia e terminou 10 da manhã do outro dia. Há um cuidado muito grande do juiz para não se anular o júri. Agora, acontece que se algum jurado dormir, há entendimento que aquilo ali causaria nulidade do júri. Outros autores entendem o seguinte, que só causa nulidade do júri se for por 4-3. Porque um jurado dormindo, 4-3, pode mudar o resultado. De repente, se for por 5-2, um jurado não interferiria. Na verdade, há um princípio no direito processual penal que a nulidade ela só pode ser declarada se houver prejuízo para as partes. Então tem que respeitar isso também, tem que se analisar isso. Qual que seria a importância de um tribunal em Governador Valadares? A importância principal é que a democracia não é só a eleição. A democracia são as pessoas participarem, denunciando para a polícia os casos que ocorrem de corrupção, votando na época das eleições, fiscalizando as pessoas que são eleitas e participando dos julgamentos. Inclusive como testemunhas, como jurados, como peritos nomeados, eventualmente, para trabalhar no caso. Então, a democracia, na questão dos júris, sempre se entendeu que o jurado teria condição de avaliar melhor a questão dos homicídios, principalmente dos homicídios dolosos, né, do que um juiz comum. Então, porque o jurado, ele anda no meio da população, ele sabe os anseios da população, os medos da população. Então, ele tem capacidade de analisar isso. Uma coisa muito interessante que o curso de psicologia aqui da Univale tem levantado em alguns estudos é a questão da percepção da justiça. Sim. Porque as pessoas têm percepções distintas da justiça. O fato de uma pessoa ser religiosa ou não, o fato dela ser espírita ou ser humanista ou não ser, ou ser uma pessoa mais rígida no seu dia a dia, isso acaba influenciando o julgamento por parte dos jurados. E o conselho de sentença, os jurados acabam representando toda essa diversidade da sociedade, com as pessoas mais rígidas, as pessoas mais flexíveis, com as pessoas cristãs, com os ateus, com os espíritas, com várias dinâmicas, várias formas de se avaliar a questão do crime. Então, é importante que a própria sociedade que vai avaliar se houve ou não o crime.
O júri aceita ainda a tese da legítima defesa da honra, né? Quando o homem mata uma mulher, assim, alegando o amor? Olha, é lamentável, mas eventualmente ainda se aceita. Mas nós temos batido muito na tecla que isso não pode ser admitido. Aqui em Valadares, pelo que eu me lembro, os jurados não aceitam isso. Não aceitam. Tá. O júri pode ser anulado por algum motivo? Sim, o júri, na verdade, existem algumas regras que devem ser explicadas sobre a questão do júri. A pessoa que é condenada por um crime com a pena acima de 20 anos, existe hoje ainda em 2007 o protesto para o novo júri, que há um direito da pessoa ir a novo júri somente por ter sido condenada a mais de 20 anos. Eu fiz um júri aqui que a pessoa tomou 36 anos, mas aí o que acontece? Ele tinha matado 2 crianças. Nossa. Então ele não foi a novo júri, para o protesto para o novo júri, porque na verdade eram 2 homicídios. Agora o que acontece? Eventualmente, se houver uma nulidade, o júri pode ser anulado e aí a pessoa voltar a júri. Agora, normalmente, a justiça concede um novo julgamento quando a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Seria mais ou menos o seguinte: os jurados absolvem, mas há provas no processo que a pessoa matou uma outra e o tribunal manda a júri de novo. Mas o tribunal nunca pode dar uma decisão no lugar dos jurados. Sim. Ele pode mandar um novo julgamento pelos próprios jurados. Mas ele não pode condenar. Ele não pode condenar. Se os jurados absolveram por algum motivo e o tribunal entendeu que aquela decisão foi manifestamente contrária, é importante se frisar, manifestamente tem que ser assim. Porque se tem 2 teses no processo e os jurados aceitaram uma, o tribunal não manda novo júri. Agora, quando a prova está muito clara que não é, aí ele manda novo júri e os novos jurados do júri que vão avaliar. Ok. Programa Entrevista volta já.